E aí, galera, vamos que vamos. Nós vamos agora falar, né, do primeiro reinado. Como falamos sobre o processo de independência do Brasil, a marca, né, essa data, dia 7 de setembro de 1822, é apenas uma data formal do dia em que Dom Pedro I, né, toma a decisão explícita, né, de rompimento com seu país natal, Portugal, né, com as cortes. Tanto é que aí eu já tinha feito, né, algumas ações, como por exemplo, de falar, né, aos brasileiros que quando foi tirada a sua regência do Brasil, ele falar de ele se colocar na posição de que só as leis que viessem das cortes poderiam ser colocadas sobre o Brasil se ele autorizasse. Então, a gente vê que esse processo ele já vem muito amplo, né? Até porque o processo ideológico ele já começa a se construir desde o Marquês de Pombal, como nós vimos, depois das duas revoltas emancipacionistas, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, o processo da chegada do rei Dom João, ainda príncipe regente de Portugal ao Brasil, né, toda a situação que acontece nesse período e o seu retorno a Portugal e depois o processo de independência. Com o processo de independência, nós vimos que nem todos queriam independência, havia um bom contingente ainda de portugueses aqui no Brasil, né, tanto é que até hoje a colônia mais maior, né, mais poderosa são de portugueses, e aí vai ter muitos desses contingentes ainda, como até alguns grupos brasileiros, né, que não queriam essa independência de Portugal. E aí vai ter muitos conflitos, principalmente no Nordeste. Eu sempre lembro que o Brasil, na verdade, eram dois vice-reinos, né? Você tinha o Brasil e você tinha a província de Grão-Pará e Maranhão. Agora, com a independência, Dom Pedro I acaba unificando tudo isso como o Brasil. E aí você vai ter conflitos como a Batalha do Genipapo, que acontece no Piauí em 1823, e essa independência, em algumas regiões do Brasil, ela só vai acontecer de fato em 1823, né, quando de fato acaba o país inteiro estando tornado independente. É bom lembrar que o Brasil, o primeiro país a reconhecer, até de forma ideológica e proposital, reconhece a nossa independência aos Estados Unidos da América, depois a Inglaterra na Europa, e a gente vem por último, né, Portugal, depois de muito tempo, vai acabar reconhecendo através de uma indenização que vai ser negociada por mediação dos ingleses, em que o Brasil vai pagar uma dívida que Portugal tinha à Inglaterra em de libras esterlinas, e assim o Brasil acaba indenizando Portugal e conseguindo o seu processo de independência. Bem, isso aí, o processo de independência acontece de fato, e aí a gente entra no primeiro governo de Dom Pedro I, que é aclamado no mesmo ano imperador do Brasil, e ele começa o seu processo de governo. Agora a gente vai entrar, né, no que acontece nesse governo, enquanto a gente viu o processo de independência ainda se formalizando. Havia na cidade do Rio de Janeiro já a primeira Assembleia Constituinte, em 1823, e quem participa dessa Assembleia? Claramente a elite, né, do país, fazendeiros, religiosos da elite, militares da elite. É uma constituição de elite, né, conhecida como Constituinte da Mandioca, Constituição da Mandioca. Não, essa Constituição acaba não dando certo porque há uma disputa de poder entre esses grupos aí, dois grupos. Um grupo que quer o poder centralizado na mão do imperador Dom Pedro I, e um outro grupo que quer que o imperador também fique debaixo da lei desse país que surge, dessa nova nação. E aí, claramente, o maior grupo é o grupo que quer limitar os poderes do imperador, e aí o imperador toma a decisão de colocar, né, todo o poder, seu poderio militar, e prende os congressistas, acaba com aquela constituição, e é conhecida como a Noite da Agonia, né? Depois que as coisas se acalmam tudo, ele vai fazer um novo processo de constituição, mas agora por um grupo que ele escolhe e que vai fazer o processo do jeito que ele quer. E aí sim vai surgir a primeira constituição, já de forma ditatorial, né, tirana do nosso imperador, que é a Constituição de 1824, que seria a primeira dessa nova nação que surge, o Brasil. Bem, a gente vai continuar, porque a gente vai falar agora um pouco dessa Constituição. Vamos que vamos. Bem, essa Constituição de 1824 é muito interessante porque o primeiro termo é o termo que está bem claro aí em cima aí, que é
Dom Pedro ele outorga, né, outorgou. E pode parecer muito simples, mas há um termo diferente chamado promulgação, quando essa Constituição é feita de forma democrática, né, de forma votada, representativa e é promulgada pelo governante, mas na verdade ela vem do legislativo, que é de onde ela deveria ser. E quando é outorgada, ela é imposta, e é o que Dom Pedro I vai fazer. Com seu autoritarismo, ele vai impor, e a gente vai conhecer as principais resoluções dessa Constituição. Primeiro, o governo do Império do Brasil foi definido como uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. Se a coroa passaria para o seu herdeiro. Segundo, adotou-se o princípio da separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e o moderador, que era esse poder tão interessado, tão importante para o imperador, em que dava poder ele de intervir em qualquer dos outros demais poderes. Isso é a Constituição feita para ele, né? Por ele e para ele. Depois foi garantido o direito à propriedade de terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial, é a manutenção do poder dessas elites. O catolicismo é adotado como religião oficial do Império. É estabelecido o voto indireto e censitário, isso é, os eleitores escolhiam aqueles que iam eleger os deputados e assim por diante. Não era, sem contar que para você ser cidadão e ter direito a votar, tinha uma renda mínima, né, até para também ser concorrente a isso. O território brasileiro, os estados eram chamados de províncias e os nossos governadores eram chamados de presidentes e eram nomeados pelo imperador. Estabelece o princípio da tolerância religiosa. Claro que essa religião, quando fala em tolerância religiosa, são religiões cristãs dos protestantes europeus. Esses são os ingleses, os grupos que estavam aqui em poder exercer sua religião, né? Nada ligado à religião afro-brasileira, continuava perseguida. Educação primária gratuita, na verdade isso aqui também é uma comédia, né? Porque nada disso de fato aconteceu. Bem, os negros e indígenas na Constituição. Bem, os negros, eles não tiveram direito algum, né? Na verdade, eles eram os que eram libertos, né? Aqueles que eram libertos, os livres, eram cidadãos com direitos restritos, igual as mulheres também que não têm cidadania. E os cativos, esses sim, não tinham direito a nada, né? Continuavam debaixo da mão dos seus senhores. Os indígenas também, há uma proposta de José Bonifácio, né, o grande pai da independência do Brasil, de integrá-los socialmente ao meio do branco europeu, só que o projeto é excluído na de 1824, e apenas em 1988 que de fato os indígenas vão ganhar, né, os seus direitos. Então a gente vê aí até um quadro de uma escrava, né, cuidando de uma criança branca. Na verdade era isso que sobrava para o escravo, se tratando de Brasil. Bem, a gente vê aqui que esses processos, principalmente a questão da dissolução da Assembleia de 1923, que seria a de fato com representatividade de todos os grupos, pelo menos da elite do Brasil, esse caráter centralizador de 1824 vai fazer com que as lideranças da província de Pernambuco, que já tinham contestado o próprio rei Dom João VI aqui naquela, né, Revolução Pernambucana, e alguns desses líderes estavam lá ainda, o médico ativista Cipriano Barata, o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca. Eles eram líderes da Revolução de 1817, estavam agora. Cipriano, através do seu periódico Sentinela da Liberdade, defendia a liberdade de imprensa e um governo liberal e federativo para o país. Isso é um governo republicano. Foi preso em 1823, libertado em 1830. Na prisão, Cipriano continuou a alimentar o movimento com ideias liberais, né? O Frei Caneca tinha outro jornal também que condenava o autoritarismo do imperador, do governo imperial. E aí o estupim para a insurreição foi a nomeação por parte de Dom Pedro I de um novo presidente para a província de Pernambuco, que não satisfez esses grupos. E aí, em julho de 1924, já voltou aos proclamam a Confederação do Equador, uma república independente que vai ainda ter o apoio de Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Paraíba vão aderir à sua revolta. Claramente o imperador vai com força, a imagem do Frei Caneca, né, vai com força impedir, né, essa situação, vai desestruturar. E aí a gente vai ter, né, a primeira dificuldade do imperador em lidar no seu governo com uma resistência ao seu poder, né? Depois, né, de tudo isso, dessa rebelião do Nordeste que acontece e que tinha a grande parte da economia açucareira, o Brasil está passando pela grande crise econômica.
O café começa a crescer, mas ainda não consegue recuperar esse primeiro período imperial. E o açúcar em total declínio, que já vem há muito tempo, né? Isso faz com que um país que sobrevive principalmente da agricultura, né? Depois do movimento que teve aí ligado à Confederação do Equador, há outras situações que vão dificultar, né, as questões. Aí vocês estão vendo aí a bandeira de Pernambuco, né? A questão dessas disputas, desse processo de que o Brasil enfrenta, né, com o imperador Dom Pedro I. A gente vê o imperador tendo várias situações difíceis. Outra situação difícil, ele não vai saber lidar com a sua imagem, né, moral e familiar. Cada vez mais fica escancarados os casos dele com amantes, mas principalmente o caso que vai entristecer a família imperial, a imperatriz Leopoldina, que é o caso com a Marquesa de Santos, né, em que ele até dá títulos de nobreza a ela e coloca ela até como a dama de companhia da imperatriz. Isso vai mexer muito com a questão da igreja, com o imperador, e também a questão da própria família, né? E diante disso, o imperador se vai né, querer se consolar na guerra pela província da Cisplatina. A província Cisplatina era uma província que pertencia à América Espanhola, chamada de Banda Oriental, né, e que foi incorporada pelo Dom João VI e na Bacia do Prata com o nome de província Cisplatina. Essa região ela tem um grande conflito desde o início entre portugueses e espanhóis, e agora entre argentinos e brasileiros pelo controle. A província é muito ligada culturalmente à Argentina, mas ainda politicamente ligada ao Brasil. Os rebeldes de 1825 da própria província Cisplatina declararam ruptura com o Brasil e a incorporação à Argentina. O Brasil entra numa guerra, o governo de Buenos Aires também vai para o enfrentamento, tem perdas humanas e custo financeiro para ambos, só que em 1828 a independência da província Cisplatina, com o intermédio da Inglaterra, passa a se chamar República Oriental do Uruguai. Aí vai se entender por que tanta rivalidade, por exemplo, entre Brasil, Uruguai e Argentina. Está bem claro aí de onde vem essa rivalidade total, né, entre esses países. E aí, gente, para a gente fechar, a gente vai diante dessa crise financeira, crise moral, crise econômica, a crise política com parte do Nordeste, a crise no Sul com a perda da Guerra da Cisplatina, a imagem do imperador cada vez mais desgastada. Passava por muitas das revoltas, né, manifestações contra ele, onde ele passava. E em uma das viagens que ele está vindo para o Rio de Janeiro de volta, os seus apoiadores portugueses quiseram fazer uma festa em homenagem ao imperador. E essa festa acaba terminando na última tragédia do governo de Dom Pedro I, conhecida como Noite das Garrafadas, em que os grupos fluminenses, né, cariocas do Rio de Janeiro vão fazer um enfrentamento contra esses apoiadores do imperador. E aí o imperador vê que está cada vez mais difícil. Existe também outra situação, né? O imperador, tá aqui até que ele abdica, né, o trono em torno do seu filho de 5 anos, Dom Pedro, que seria depois o segundo depois, né? Ele vai abdicar esse trono para o seu filho por algumas coisas que estão acontecendo também em Portugal. Diante de tudo isso que acontece no Brasil, né, ele abdica, coloca como tutor José Bonifácio. Nesse período que a gente vai estudar no próximo vídeo, vai ser o período conhecido como período regencial, um período bastante conturbado, né, na história do Brasil. Tanto é que a gente tem até o episódio do golpe de maioridade. Dom Pedro de Alcântara, brasileiro, nascido no Brasil com 5 anos de idade, para muitos historiadores é o verdadeiro rompimento do Brasil com Portugal, é quando entra o período regencial e depois o filho de Dom Pedro I assume, porque ele sim, brasileiro, nascido nas nossas terras, né, apesar de ser herdeiro também da coroa portuguesa. E o que faz Dom Pedro I tomar mais essa decisão de abdicação? A questão também do que está acontecendo em Portugal. Porque em Portugal ele tinha, como imperador do Brasil, nos acordos de Portugal, entender a independência do Brasil, aquele acordo mediado pela Inglaterra, da dívida que o Brasil pagou. Também houve a questão de que Dom Pedro ele passasse o trono para sua filha, Dona Maria. E o que acontece?
o seu irmão Miguel, o irmão caçula, ele toma o poder, né, da sua sobrinha e começa a ser, né, o rei de Portugal. Dom Pedro vai lá disputar essa coroa com seu irmão, acaba sendo Dom Pedro IV, apesar que logo depois que ele vence, né, ele acaba de pouco tempo governando e falecendo. Mas ele vai, na verdade, disputar essa coroa que estava lá em disputa em Portugal. Bem, diante de tudo isso, né, é assim que acaba o primeiro governo imperial do Brasil. Não deixa muitas saudades, o primeiro império. E aí a gente vai entrar num período conturbado, que é o período regencial, em que os grupos que já disputavam desde a chegada de Dom João VI, né, e cresceram cada vez mais no primeiro governo, esses grupos políticos eles vão cada vez mais, né, estarem fortes. O grupo conservador, os liberais, que tinham liberais moderados, os liberais exaltados, e até os restauradores, que ainda acreditavam, né, na volta de Dom Pedro I. Esses grupos vão disputar o espaço, principalmente dois, que a gente vai falar no período regencial, os dois mais principais, vão disputar o espaço da política, né, dominada pela elite no Brasil. Bem, o Brasil continua sendo um país agropecuário, latifundiário, em que a elite tem total poder político. Por aí a gente termina. Até a próxima. Fiquem com Deus.